E aí galera, tudo bem? Cláudio Tibérios na área aqui para pensar uma coisa com vocês. Saulo, o grande fariseu que se levantou para perseguir todos os seguidores de Cristo, acreditava estar fazendo todas aquelas coisas. Ele acreditava fazer em nome de Deus. Ele acreditava piamente que o Deus de Israel apoiava e compactuava com tudo aquilo que ele estava fazendo, que era prender os seguidores de Cristo, arrastar para as prisões, inclusive mandar matar. Mas o que a gente pensa sobre isso? Por que Paulo era tão violento? Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel. E ele recebia as informações baseadas na história de Israel e do povo judeu diante de todas as agruras, manifestações de ódio advindas contra o povo judeu ao longo da história. Então vamos lá. Ele tinha informações com relação, por exemplo, às mulheres, que Ruth foi uma grande mulher. Ele tinha algumas informações aqui e ali sobre a propriedade e a importância de alguns personagens bíblicos. Mas vamos passear um pouco na história. Quando os espias foram espiar a terra, lá em Jericó, uma prostituta, uma garota de programa, acabou salvando Josué da prisão, da morte. E ela pediu uma coisa: quando vocês saírem, vocês me levam junto. Então o que acontece? Ela acreditava no Deus vivo, e eles a levaram e salvou aquela vida. Mas ela era uma garota de programa, e eles ficaram hospedados no mesmo local que ela estava. A preocupação ali era com a pessoa, mas acho que ele não percebeu isso. Estou falando de Paulo. O judeu tem como tendência a valorizar demais o rei Davi. Davi é um personagem impressionante, um homem de guerra, que teve as suas mãos sujas de sangue por conta das guerras, principalmente contra os filisteus. Na verdade, Davi era um estrategista e era um cara muito corajoso. E a vitória dele sobre os filisteus, quando ele com 5 pedras lisas consegue vencer o grande Golias, que era o grande soldado dos filisteus naquela época, e fazia todo o povo tremer, porque ele era gigante, era muito grande. Quando ele corta a cabeça e apresenta a cabeça, sabe que eu consigo colocar a cabeça aqui? Quando ele corta a cabeça de Golias e apresenta para o povo, ali os judeus entendem que ele é o enviado de Deus para fazer justiça. E ele comete 3 crimes horríveis. Ele comete o crime de adultério, para o judeu é inadmissível, para os religiosos também. Lógico, é inadmissível. Você trair uma pessoa é inadmissível, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa, não precisa ser religioso. Adultério, mentira e assassinato. E ele, na condição de rei, se achava. E hoje em dia, na condição de líder religioso, tem gente que se acha, roubando, mentindo, criticando, falando mal, usando a Bíblia como escudo para fazer coisas erradas. E as pessoas não podem encostar nessas pessoas porque elas são os ungidos do Senhor, como o próprio Davi falou com relação a Saul, que estava pisando na bola o tempo todo. Só que a diferença entre Davi, que não quis tocar no ungido do Senhor, que era Saul, e não tem nenhuma relação, relação zero com liderança religiosa. Saul exercia uma liderança política, não exercia uma liderança religiosa. Samuel era o homem da religião, Saul era o homem da política, e ele pisou na bola. E Saul e Davi, não vou encostar nele. Davi tinha uma relação política, só que existia um profeta, Natan, que colocou o dedo na ferida, e Davi se arrepende. Paulo tinha estes conhecimentos
Eu não vou aqui tecer toda a história, todos os grandes personagens bíblicos, senão isso aí levaria muito tempo. Mas Paulo tinha essas informações aqui, ali, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, os profetas maiores, os profetas menores, falando de Isaías, Jeremias, estou falando de Oséias, falando de Daniel. Ele tinha essas informações porque ele foi ensinado tudo isso a respeito de um Deus que estava muito preocupado em manter o seu povo. Deus estava atento a manter o seu povo, porém não estava subjugado por este povo. É só ver que ele vai, como Jesus quando traz aquela mensagem na sinagoga e trouxe a ira para os judeus, no tempo de Elias haviam muitas viúvas. Elias foi enviado para ajudar a viúva de Serepta, que não era israelense, não era judia. Havia muitos leprosos, mas em Israel, mas apenas Sírio foi curado. Isso trouxe uma revolta e as pessoas pegaram Jesus e tentaram lançar o abismo abaixo, porque ele estava colocando um novo tempo, o tempo em que todos são iguais diante de Deus. Jesus estava terminando essa opressão, dizendo que só os escolhidos são os escolhidos. Qualquer um que quiser chegar-se a Deus e não fizer parte da sua ou da nossa religião, tem sim acesso ao Pai. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, mas Senhor, quando tivemos com fome, quando tivemos com sede, quando tivemos preso, não fomos visitá-lo. Todas as vezes que você pratica injustiça, e é conivente com a injustiça, você não está olhando para o pobre, não está olhando para o injustiçado, não está olhando para o preso, não está olhando para o doente. Está olhando apenas para o seu umbigo. E essa mensagem do Cristo que foi minando esse egocentrismo latente em algumas pessoas, não no cristianismo, em pessoas que não entenderam o Evangelho, não entenderam a palavra de Deus e não entenderam o exemplo de Cristo, tem exercido. Jesus veio minando tudo isso e a religião se tornou, opa, esse cara está indo longe demais com essas ideias. Como assim? Eu vou ter que aceitar agora um doente, um leproso? Como assim eu vou ter que aceitar um fumante? Como assim eu vou ter que aceitar um bêbado? De jeito nenhum. Aquele que serve ao Senhor tem mudança de vida? Sim. Mas isso não é o que faz a pessoa ser ou não seguidor de Cristo. Tá cheio de gente aí, por exemplo, eu passei mais da metade da minha vida como cristão ouvindo coisas como cabelo e roupa. Nossa, cabelo, roupa, saia, terno e gravata, o crente tem que usar terno e gravata. Tem uma história muito triste. Eu tinha um cabelão, meu cabelo hoje tá bonito, né? Apesar que precisa uma manutençãozinha, mas tudo bem. Eu tinha um cabelão bem enorme, meio, meu nome é Gal, meio Gal Costa, assim. E eu vi um cara com a Bíblia, eu fui correndo para trás dele. Aí eu falei assim, meu irmão, paz do Senhor. Aí ele me olhou com uma cara assim, ele tava com a Bíblia, com terno, com gravata, roupa social. Me olhou com uma cara de desprezo. Eu falei, o que você quer? Eu falei assim, então, cara, nós somos... eu sou cristão, eu acredito em Deus. Ele falou, que Deus? Ali eu entendi o recado. Que Deus que eu sirvo? Se você não olhar as pessoas como elas são, igual você. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Por isso que nós precisamos ter noção dessa igualdade. Agora voltando para Paulo, depois dessa introdução gigantesca, Paulo tinha esses exemplos na vida dele. E qualquer um que chegava com ideias diferentes deveriam ser, sim, assassinados. E foi o que aconteceu com Jesus. E foi o que aconteceu com Estevão. Jesus morreu e eu, sim, posso ter as mãos sujas de sangue. Eu posso ter sido esse cara que matou Jesus.
Mas eu não matei Estevão, porque Estevão não morreu pelos meus pecados. O que deixou Paulo indignado? Estevão pregava o Jesus ressuscitado e eles estavam um tempo todo ajudando as pessoas, curando as pessoas, fazendo bem para o próximo. Não estavam disputando terreno com ninguém. Eles estavam pregando o Cristo crucificado. E para isso, e para Paulo, isso era inadmissível. Onde já se viu essas pessoas que não têm o conhecimento das leis dizerem que tem contato com Deus Todo-Poderoso? Isso é inadmissível. E Paulo consente com a morte de Estevão, consegue cartas dos líderes religiosos para matar e prender a todos os que confessavam apenas o nome de Jesus. Preste muita atenção que nessa história de Paulo e Estevão existiam duas pessoas que buscavam a Deus. Mas um queria agradar a Jesus e outro queria agradar as instituições. De que lado você está? Se você fosse para um embate contra uma pessoa que pensa ao contrário de você, e você encontrasse Jesus no meio do caminho, você continuaria sendo o perseguidor? Ou você seria o perseguido? Por causa da justiça e por causa de Deus. Saulo, na verdade, antes de se tornar Paulo, teve toda uma história, referências e exemplos. E ele se agarrou àquilo como a única forma de vida na vida dele. Quando ele se tornou Paulo, ele começou a pregar o Cristo e a desprezar as instituições. Tanto que ele entendia tudo isso como bosta, perto daquilo que ele poderia encontrar seguindo apenas o Cristo. Que cheiro você quer exalar hoje? O doce perfume de Cristo, que faz as pessoas ficarem alegres e se sentir agradáveis, sem exagero, ó, muito perfume também não faz bem. Tudo com equilíbrio, nada de extremo. Nada de extremo. Ou você quer continuar praticando a sua ideologia e suas convicções e permitir que suba um cheiro de bosta, que foi aquilo que Paulo desprezou por amor a Cristo? É só para você pensar. E eu espero que você faça isso.